Nós temos estudado as alianças de Deus com o homem na nossa escola dominical, e isso me levou a refletir na vida de Moisés. Ainda hoje pela manhã nós falamos bastante sobre a aliança mosaica, e o Senhor me trouxe uma palavra a respeito da vida de Moisés, e o tema da mensagem é uma pergunta: como vamos prosseguir? Como vamos prosseguir? Deuteronômio 34, de 1 a 12. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Amém? Morre Moisés, o grande legislador, grande profeta de Deus, homem com quem o Senhor tinha tal intimidade a ponto de ser comparado como se Deus falasse com ele face a face. A palavra de Deus chama Moisés 18 vezes de servo do Senhor. Moisés foi o grande líder que Deus levantou para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito e conduzir o povo hebreu até a terra prometida. E foram 40 anos de liderança debaixo do bordão de Moisés. 40 anos desse grande líder conduzindo aquela multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas por todo aquele deserto, até que eles chegassem à terra prometida. E chega nesse momento, quando eles estão bem próximos de adentrar a terra prometida, o Senhor Deus chama Moisés e comunica a ele da sua morte, que ele seria tomado. Manda que ele subisse até o alto do monte Nebo, a montanha de Pisga, e diz para Moisés: contempla tudo que está aos teus olhos, de norte a sul, de leste a oeste, tudo que está ao alcance dos teus olhos. Eis a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, aos seus descendentes. Terra hoje que eu coloco diante de você e diante do teu povo, porém tu não irás entrar nessa terra. Em seguida, Moisés morre e o próprio Deus o sepulta. Ninguém ficou sabendo aonde estava sepultado o corpo de Moisés, e Deus faz isso de maneira proposital, para que certamente o povo hebreu não tornasse idólatra ao seu líder, a Moisés. Imaginem, amados, como ficou o coração do povo hebreu diante da morte daquele grande líder.
Quando nós nos submetemos a uma liderança fiel a Deus, como era a liderança de Moisés, gera uma grande confiança. Nós nunca experimentamos isso no nosso governo, mas uma nação que experimenta um governo, e só a nação de Israel experimentou um governo de Deus, de homens que foram levantados por Deus, de reis que foram fiéis ao Senhor. Nós não sabemos muito o que é isso, mas aquela nação pôde ter o privilégio de se colocar debaixo de um líder temente a Deus. E chega no momento da história que esse homem é tomado, esse homem morre. Então imagine você o coração do povo. Imagine o sentimento de desorientação que a nação hebreia ficou naquele momento. Morreu o nosso grande líder. Bem agora que nós íamos adentrar na terra prometida, o que será de nós? Como nós vamos fazer agora para tomar posse da nossa herança, se Moisés, o nosso grande líder, morreu? Então esse sentimento deve ter tomado o coração de praticamente todo o povo naquela ocasião. E fica para nós essa pergunta: como vamos prosseguir agora? Essa pergunta deve ter ecoado no coração de cada hebreu naquele momento. Como vamos prosseguir agora? E essa, amados, é a pergunta que faz o tema da mensagem dessa noite. Eu gostaria de trazer essa palavra de modo que ela venha de uma forma pessoal na nossa vida, porque também há momentos da nossa vida em que nós vamos nos deparar com situações inevitáveis, situações que estão fora do nosso controle, que fogem do nosso domínio, situações nas quais nós vamos ter que confiar completamente em Deus, situações que nós vamos perguntar para Deus: e agora? O que é que eu faço? Como que eu sigo com a minha vida adiante? Essa pergunta é muito comum quando nós perdemos alguém muito querido, quando alguém da nossa família parte, um cônjuge, quando há situações que envolvem um luto. E agora, como vamos viver sem essa pessoa? Essa situação é menos traumática quando de repente alguém perde um emprego muito bom, e você começa a dizer assim: como eu vou prosseguir agora sem esse emprego? Como eu vou sustentar a minha casa, a minha família? Ou uma outra situação que talvez envolva um relacionamento que não deu certo, que terminou, e você tinha planos na sua vida de um casamento, de formar uma família, e de repente aquilo não vinga. Como eu vou prosseguir agora? Enfim, amados, essa pergunta pode ser colocada em toda e qualquer situação onde você tenha construído um sonho, levantado os alicerces de propósitos, estabelecido objetivos, e de repente as coisas fogem do controle e você vê que não tem mais aquilo nas suas mãos. O povo hebreu tinha a promessa daquela terra que manda leite e mel, terra onde eles se estabeleceriam, onde colocariam ali a sua herança, onde multiplicariam os seus descendentes. E de repente morre Moisés, morre um grande líder. Eu quero trazer para os irmãos a seguinte palavra: Deus não deixou o povo sem rumo. Deus não deixou a nação hebreia a êxodo. Deus já havia pensado em tudo. Josué já estava pronto para assumir a liderança e conduzir aquela nação à terra prometida. Quando nós estamos diante de situações novas em nossa vida, nós precisamos crer que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, aquele que vigia por nós dia e noite sem cessar, aquele que conhece o nosso coração mais do que a nós mesmos, nós precisamos crer que Deus já tem preparado algo para que o nosso caminho prossiga, para que a nossa vida siga adiante. Muito antes de Moisés morrer,
Deus já estava preparando Josué para ser aquele que daria continuidade. Se você conhece a história do povo hebreu, você vai ver que Josué ainda era moço quando ele começou a seguir os passos de Moisés. Você vai ter conhecimento também que o nome de Josué antes era Oséias, e o seu nome é mudado para Josué. E essa palavra no hebraico ela é a palavra da origem Joshua ou Yeshua, o próprio nome de Jesus. Então, o nome de Josué significa Salvador. Então, notem bem, amada igreja, que nada fugiu do plano de Deus, nada foge do controle de Deus, ainda que muitas vezes na nossa vida nós entramos num momento em que parece que as situações perderam o seu rumo. Para nós que somos filhos de Deus, nascidos de novo, nada acontece por acaso. Muitas vezes as etapas da nossa vida elas vão acontecendo. Algumas nós passamos por elas sem sentir diferença, mas algumas etapas elas são traumáticas. Algumas fases da nossa vida nós precisamos de encorajamento vindo de Deus. É interessante notar que logo no primeiro capítulo de Josué, na sequência desse texto que nós lemos, Deus chama Josué e renova a sua palavra, a sua promessa, e pelo menos 3 vezes no capítulo 1, Deus diz para Josué ser forte e corajoso, para que ele prosseguisse no propósito de Deus para aquela nação. Certamente Deus espera que nós também sejamos tão somente fortes e corajosos, porque a nossa caminhada não é uma caminhada fácil, e haverá momentos na nossa vida que nós precisaremos buscar no Senhor força e coragem para seguir adiante. E quando nós buscamos no Senhor força e coragem, quando nós confiamos em Deus, todas as circunstâncias da nossa vida, certamente o Senhor vem com o seu amparo, com o seu cuidado, e nós não ficamos desamparados. Amém? Então nós olhamos para a vida de Moisés, para a vida do povo hebreu, e vemos que o povo hebreu não ficou desamparado com a morte de Moisés. Deus já tinha preparado uma sequência. Então creia, amado irmão e irmã, nessa noite, que se você está passando por uma situação que pode ser colocada dentro da tua vida, o Senhor não te desampara. O Senhor tem preparado o teu caminho. A palavra de Deus diz que Ele nos sustenta, nos conduz com a sua destra fiel. Isaías profetiza essas palavras. O nosso Deus é um Deus que jamais nos abandona, mesmo quando as situações aos nossos olhos elas fogem do nosso controle. A situação aparentemente para o povo hebreu estava fora de controle, mas o Senhor tinha tudo debaixo da sua mão. E de fato eles entraram na terra prometida, tomaram posse da sua herança e desfrutaram da promessa de Deus. Um outro ponto, um outro aspecto dessa passagem que nós lemos, e eu gostaria também de aprofundar um pouquinho com a igreja, é o fato de Deus não ter permitido Moisés entrar naquela terra prometida. Um homem que foi fiel no seu ministério, que serviu a Deus até o último dia do seu ministério. Nós podemos pensar assim, mas Deus foi muito duro com Moisés, porque sabemos que Moisés não adentrou a terra prometida por um ato de desobediência. Naquele momento, na segunda vez em que ele deveria tirar água da rocha, Deus dá uma palavra para Moisés, que ele chegasse até aquela rocha e dissesse a rocha para que dela brotasse água. O povo estava numa caminhada no deserto, sem água, com sede, e eles se levantam contra Moisés e contra Deus, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe para esse deserto, para que nós e os nossos filhos venham a morrer de sede nesse deserto. Não era melhor que tivéssemos morrido no Egito?
O povo se levanta murmurando, e já não era a primeira vez. E aí Deus dá uma ordem a Moisés. Deus diz assim: falai a rocha para que ela brote água. E nós sabemos que Moisés estava naquele momento no limite da sua paciência, e ao invés de falar, ele pega o seu cordão e ele bate 2 vezes fortemente naquela rocha, e a rocha joga muita água. A primeira vez que Moisés fez isso, a ordem de Deus era para ferir a rocha. Uma passagem anterior, Deus diz para Moisés para que ele ferisse a rocha. E Moisés fere a rocha com aquele cajado, com aquele pedaço de madeira, e a rocha brota água. Mas na segunda vez Deus diz: falai a rocha. Há uma diferença. Deus tinha um propósito em tudo aquilo que ele estava fazendo com o povo de Israel. Nós sabemos que essa rocha, simbolicamente, ela tipificava o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele identifica Cristo como sendo a rocha, como sendo a pedra. E no primeiro momento em que o Senhor manda Moisés ferir a rocha com o cajado, aquilo era um ato simbólico apontando para a rocha, para Cristo, que seria ferido no madeiro. E nós lembramos também que depois de ser ferido no madeiro, o soldado vem e perfura o corpo de Jesus Cristo e brota dele sangue e água. Então, aquilo que acontecia no passado tinha também um simbolismo em relação ao que o Senhor ia fazer. E na segunda vez também não era diferente. Falai a rocha. A rocha não poderia ser ferida 2 vezes. Se você conhece um pouco a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar o pecado do mundo. E também Hebreus 6 adverte sobre estar de novo crucificando a Cristo. O gesto, a atitude da rocha ser ferida uma segunda vez, simbolicamente apontava para uma atitude de pessoas que duvidavam do sacrifício de Cristo, de que fosse necessário talvez Cristo ser crucificado de novo. Então havia uma correlação naquele ato simbólico, e nós olhamos para essa passagem, para esse momento da vida de Moisés, e Moisés ele age daquela maneira ferindo a rocha. E nós trazemos para a nossa vida a questão da obediência à palavra de Deus. Tudo que Deus diz, tudo que Deus fala pela sua palavra, deve ser recebido com obediência. Nós não temos mais hoje profetas que profetizavam como Moisés. A profecia hoje, ela é a própria palavra de Deus pregada. Não há nada mais a ser acrescentado a essa palavra de Deus. Então a profecia é quando a palavra está sendo proclamada e nós recebemos essa palavra sobre a nossa vida. Não estou dizendo de uma palavra rema, de uma profecia pessoal, mas da profecia sendo proclamada para a nossa vida. Então, amada igreja, um outro aspecto que eu queria trazer dentro dessa mensagem, ele está voltado à nossa obediência à palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela contém todos os princípios em todas as áreas que envolvem a vida do ser humano. E se nós formos conhecedores dos princípios da palavra de Deus e trouxermos isso como prática na nossa vida, nós somos abençoados. Nós colocamos a nossa vida debaixo dos princípios da palavra de Deus em obediência e automaticamente nós recebemos as bênçãos de Deus. Eu costumo dizer que não é necessário fazer campanhas para se alcançar bênçãos de Deus. Basta você ser obediente aos princípios da palavra de Deus. Nós vemos naquela atitude, no gesto, naquele momento onde Moisés estava talvez até irado em relação ao povo, que a consequência da sua atitude
fez com que Deus estabelecesse uma proibição. Ele não teve o privilégio de entrar na terra prometida. É interessante a gente relatar que Moisés insistiu algumas vezes com Deus, ao ponto do próprio Deus dizer para ele: basta, não me peça mais isso. Nós podemos abrir em Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 e 21 ao 28. E nós vemos Moisés nesse momento insistindo com Deus para que Deus permitisse, removesse aquela sentença, aquela proibição. Então, Deuteronômio capítulo 3, do 23 ao 28. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e o fortalece, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Então veja só a consequência que houve em relação à desobediência de Moisés. Moisés desejava entrar na terra prometida e ele insistiu com Deus, mas Deus disse: basta, não toque mais nesse assunto, você não vai. Amados, para nós hoje é um pouco diferente. Nós temos o grande privilégio de vivermos no tempo da graça. E o tratamento de Deus no tempo da graça é diferente do tratamento que Deus tinha no período da antiga aliança. E também pelo fato de Moisés desfrutar de uma intimidade tão grande com Deus e saber a vontade de Deus. O homem que chegou a ver a vontade de Deus passar diante dele, quando ele estava lá na fenda da rocha. Então, devido a essa intimidade, devido a conhecer a vontade de Deus, eu creio que por isso Deus também agiu dessa maneira dura com Moisés. Mas há mais ainda além disso do que nós estamos falando. Um outro detalhe que nós podemos trazer dessa passagem foi que Moisés, ele agiu segundo aquilo que ele já conhecia. Bom, se a primeira vez eu bati na rocha e dela verteu água, qual o problema de eu bater na rocha de novo e dela verter água novamente? Moisés fez da maneira como ele estava acostumado a fazer. E nós temos que entender na nossa vida que muitas vezes Deus, ele age de maneiras diferentes, de maneiras novas. Nós temos que compreender que muitas vezes Deus estabelece uma forma distinta, um método diferente, e nós ficamos esperando Deus agir do jeito que a gente já imagina, e Deus faz de uma forma diferente. O método que Moisés usou funcionou, a água verteu da rocha, mas a maneira como ele fez deixou Deus descontente. Não agradou a Deus a forma como ele fez. Deus desejava fazer algo diferente. Moisés se esforçou, ele teve até um bom resultado, mas no entanto ele não fez da forma como Deus desejava fazer. E aqui a gente tira um outro ensinamento. Há uma frase de John MacArthur, e ele diz assim: a medida do sucesso aos olhos do Senhor não é o resultado do nosso esforço, mas sim a nossa obediência e a nossa fidelidade a Deus. Muitas vezes alguém pode imaginar que está tendo um sucesso no ministério na base do seu esforço, da sua dedicação,
Mas Deus está muito mais interessado na nossa obediência, em nós fazermos da maneira como Ele está nos orientando, do que nós fazemos a maneira como nós conhecíamos no passado. E aqui nós trazemos um ponto importante, que nós citamos talvez numa pregação há 2 domingos atrás. Nós não podemos ficar presos às coisas do passado. Por melhor que tenha sido a nossa experiência no passado, nosso coração tem sempre que estar aberto para as coisas novas que Deus deseja fazer. Não adianta a gente ficar dizendo, mas lá era assim, lá era assado, da maneira como eu fiz no começo funcionou. Deus deseja fazer sempre coisas novas. A palavra de Deus, ela fala do vinho novo. O vinho novo é uma representação de algo novo acontecendo. Então muitas vezes nós ficamos estagnados na nossa vida espiritual porque nos prendemos às maneiras que nós já conhecemos, as formas antigas que nós experimentamos no passado. Muitas vezes dentro de uma igreja, de um ministério, de algo novo que Deus está querendo fazer, nós ficamos limitados. Não, mas tem que ser igual, porque no passado foi assim e deu certo. Mas Deus está olhando para o presente, para o agora. E se Ele deseja fazer algo novo, algo diferente agora, por que nós muitas vezes resistimos às mudanças? Porque nós queremos nos sentir seguros naquilo que nós já vivemos. E no entanto nós temos que viver seguros naquilo que nós ainda não conhecemos, confiando em Deus. O povo hebreu, quando morreu Moisés, ficou inseguro, porque talvez só Moisés era o líder, mas Deus estava levantando um novo líder, e eles deveriam confiar também em Deus. Então, quando Deus muda algo na nossa vida, quando Deus faz algo diferente, quando Deus muda uma etapa, faz algo novo, nós precisamos manter a nossa confiança e estarmos abertos e aptos para a nova fase, para tempo novo. Isso tanto a nível espiritual quanto na nossa vida secular, no nosso dia a dia. Então, amados, quando nós olhamos para essa mensagem, resumindo a palavra de Deus que nós compartilhamos essa noite, não se esqueça, Deus, Ele está no controle de tudo. Quando uma etapa chega ao fim, outra já está preparada pelo Senhor. Devemos andar com confiança naquilo que Deus tem nos proposto, e não naquilo que nós achamos que é o melhor. Fazer como Ele manda, obedecer a sua vontade, estar aberto para métodos novos de Deus. Uma coisa que eu gostaria de até compartilhar com a igreja, nós temos tido um propósito, temos orado de desenvolver o trabalho nos lares com as famílias dessa igreja. E já há alguns meses nós temos começado esse trabalho, mas nós temos visto muita resistência por parte da igreja de abrir as suas casas para que a gente possa estar fazendo o trabalho, o grupo familiar, ou célula, como queira chamar. E nós temos acompanhado os 2 grupos que têm funcionado, têm trabalhado, tem sido uma bênção muito grande. Na última terça-feira, coincidentemente, sem combinar, os 2 grupos tinham combinado uma coinonia, uma comunhão. Nós estivemos em um deles. E como são preciosos esses momentos. Como é importante que a igreja se conheça. Que novos líderes levantem a casa. Vou abrir a minha casa para esse trabalho. É um trabalho que pode alcançar almas. É um trabalho que você pode convidar pessoas que você ama, que ainda não são convertidas, que podem vir com mais facilidade na sua casa do que no templo, do que na igreja. Então nós temos insistido com esse trabalho, mas nós temos sentido a resistência. Temos visto o quanto é difícil as pessoas se disporem a iniciar algo diferente, algo novo. Chega-se até assim a polêmica: mas nós vamos chamar o grupo familiar ou célula? Qual o problema? Que diferença tem? Grupo caseiro, grupo familiar, célula? O que o nome vai mudar? Né? O que importa mais, né? É o conteúdo, é o trabalho que está sendo feito. Eu acho até mais bonito célula, porque célula tem uma visão de se multiplicar. E as células do nosso corpo se multiplicam, senão a gente já tinha morrido. Morrem algumas
células e vão nascendo células novas, uma multiplicação, é até bonito esse sentido. Mas porque há resistência, há tradicionalismo, há religiosidade, muitas vezes o trabalho fica barrado, fica difícil de fluir. Amados, a igreja precisa nesses últimos dias se unir em comunhão. As famílias precisam passar mais tempo juntas. O nosso desejo, o meu desejo como pastor, é que mais líderes se levantassem e reunissem as famílias do seu bairro, da sua região, a ponto mesmo de nós nem mais fazermos o culto no meio da semana. Aliás, pouquíssimas pessoas participam do culto da quarta-feira. E eu tenho visto o trabalho dos lares gerar muito mais fruto. Então a igreja precisa se abrir para tudo isso, né? Para comunhão, para crescimento, né? Abrir o coração para as coisas novas, porque nós temos tomado decisões mediante oração, debaixo de consultar o Senhor. Não é quando dá um estalo na nossa cabeça a gente vai fazendo as coisas. Nós temos orado, temos um grupo que intercede, temos uma liderança que é temente ao Senhor, que não vai enfiando, né, os braços pela perna, né? A gente faz tudo buscando a direção de Deus. Então a igreja precisa compreender e se manifestar, em seguir a direção que os líderes estão apontando. Então eu deixo também esse desafio, esse apelo para que a igreja olhe com mais carinho para essa nossa proposta de grupos familiares ou de células, né? Nós temos muitos homens e mulheres capacitados que podem estar liderando, que podem estar tomando a frente, né, e fazendo esse trabalho. E eu creio que esse é o caminho mais rápido para o crescimento dessa igreja. É o caminho mais rápido para a gente poder alcançar almas, para nós não ficarmos presos dentro das quatro paredes do templo, só nos engordando com o conhecimento da palavra de Deus. Porque tudo que nós adquirimos de conhecimento tem que ser colocado em prol da vida daqueles que ainda não se converteram. De que adianta eu me engordar com o conhecimento da palavra se eu não coloco em prática na minha vida? Se eu não oro, não intercedo, não prego a palavra, não testemunho para um amigo, para alguém que trabalha comigo, para alguém que estuda junto. Então, amados, nós precisamos cuidar de todos os aspectos da nossa vida. E essa palavra que nós compartilhamos, ela abre o nosso coração para estarmos prontos para as mudanças, para as etapas, para as fases novas que Deus nos prepara. E mais uma vez eu digo, isso envolve desde a nossa vida espiritual, o nosso ministério, a nossa vida secular, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Que essa palavra possa ficar no coração de cada um e frutificar em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Uma boa semana, uma semana abençoada a todos em nome de Jesus.